como o irmão Agner já falou, né, o pastor Remy está na Igreja do Vital Brasil e me deu essa missão de trazer uma mensagem hoje, né, trazer uma palavra que é sempre uma responsabilidade grande, que o Senhor tenha misericórdia, né, da minha vida. Vamos ler, né, o texto em Gênesis 1:31. É um texto bem curtinho, que tem até um pouco a ver do que a mensagem da manhã também, que foi em Gênesis, né, para quem estava aqui. Amém. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 6º dia. Irmãos, vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, essa palavra. Pedimos que a Tua mensagem, a Tua palavra que é viva, encontre lugar nos nossos corações. Que possamos sair daqui diferente, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu consolo nos nossos corações, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu gostaria de refletir com os irmãos, a partir desse texto, sobre a maneira que Deus nos vê, a maneira que Deus olha para nós. O texto que nós lemos, ele está ali retratando o final da criação, né, o 6º dia, em que Deus já tinha feito tudo, né? A gente sabe que no 7º dia Deus descansou, né? O relato bíblico nos mostra. E ao longo desse capítulo, né, que é o primeiro capítulo da Bíblia, Deus vai avaliando ali a sua criação. E tem 5 versículos, depois os irmãos podem ler com calma. Tem 5 versículos em que Deus aparece essa expressão. E viu Deus que isso era bom. E no versículo 26, Deus tem a ideia de criar o homem. E no 27, ele efetivamente cria o homem e a mulher. No versículo que nós lemos, o 31, Deus fala que Deus avalia a sua criação, que ele tinha feito até então, e ele fala que é muito bom. Tem uma diferença, né? É muito bom. E aí, depois que Deus criou o homem, ele avalia como muito bom. Não era só bom, era muito bom. E aí nós podemos ficar assim um pouco bastante consolados de tipo, olha, Deus ele teve prazer em nós desde o início, né? É um Deus assim apaixonado pela sua criação. E nós somos assim os queridinhos do papai. É tipo isso, né? Deus olhou e falou: nossa, é muito bom. Tava tudo bom, tudo lindo, céu, terra, sol. Mas quando Deus criou o homem, ele teve prazer. Ele falou: isso é muito bom. E aí a gente pensa, né? Deus tem um olhar de tanto amor, de tanta misericórdia e bondade para com as nossas vidas. E muitas vezes a gente não tem esse olhar para nós mesmos e para o nosso próximo. A sociedade, assim, não nos olha dessa forma. E por isso que eu quero refletir com os irmãos, porque na Bíblia tem muitos exemplos assim de pessoas que foram vistas pela sociedade de uma forma e por Deus de outra totalmente diferente. A gente pode pensar em Moisés, por exemplo. Moisés, ele quando foi chamado, ele falou: Deus, eu não tenho essa capacidade, eu não sou eloquente, eu não sou bom na fala. Deus até fala para ele: mas eu que te criei, eu criei a capacidade do homem de falar, o que eu quiser que você fale, você vai falar. Mas Moisés não tinha essa segurança, ele não se via como Deus via ele. E se a gente for pensar, a missão que Moisés tinha era uma missão que envolvia... Era muito difícil, era uma coisa complexa, né? Você se meter com um império naquela época que era o mais poderoso, era poderoso militarmente, poderoso financeiramente. Talvez eu e você, a gente escolheria um cara que fosse guerreiro, que fosse militar, que tivesse experiência de guerras e tal, mas Deus escolheu um pastor de ovelhas. Deus viu nele algo que nem ele mesmo via. A gente pode pensar no exemplo clássico da Bíblia em relação a isso, que é Davi, né? Que Davi era o mais novo, né? O profeta Samuel, que era um homem de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus com intimidade. Até mesmo Samuel olhou e falou: eu acho que é o mais velho, né? Quando chegou o mais velho, Samuel falou: com certeza é esse. E Deus fala muito claramente
para Samuel em relação a isso. Ele fala do 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, falando do irmão mais velho de Davi. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aí um outro exemplo, Ruth. Ruth, né, que tem uma historinha curtinha ali, um livro da Bíblia curtinho, mas é uma história muito, muito profunda. E a Ruth, ela era estrangeira, ela era viúva. Naquela sociedade ali, ela não tinha mais valor nenhum. Ela estava num grupo de vulnerabilidade. Não sei se os irmãos já repararam que alguns versículos da Bíblia, assim, em alguns momentos, Deus fala: cuida dos órfãos, cuida das viúvas, né? Não desampare o estrangeiro. Então, Ruth estava ali naquele meio. Ela era estrangeira, ela era viúva, estava numa situação difícil com a sogra dela. Pode ser que a gente olhasse e falasse: nossa, para essa mulher aí não tem mais nada para ela. Mas Deus tinha algo tremendo para fazer na vida dela. E ela foi, não sei se os irmãos sabem, ela foi bisavó do rei Davi. Ela aparece na genealogia de Jesus. Então, assim, Deus levantou ela de um lugar que ninguém poderia imaginar. Ela provavelmente não achava que teria tanta bênção na vida dela, né? Um movimento tão grande de sair daquele lugar de opressão, de dificuldade. E, por fim, o nosso maior exemplo de todos, que é o nosso Senhor Jesus, né? Que o povo de Israel esperava um Messias, alguém armado até os dentes, né? Eles queriam alguém que fosse páreo para o Império Romano, que viesse, né? Vamos resgatar, vamos libertar o povo dessa opressão. E Jesus, naquela humildade que ele veio, o povo não reconheceu ele como filho de Deus, né? O povo não o viu como Deus via. E, em todos esses exemplos, essas pessoas não atendiam essas expectativas. A sociedade, naquela época, não os viu como Deus viu. E eu queria pensar com os irmãos, não nesse viés simplesmente de que Deus nos capacita. A gente já ouviu muitas mensagens em relação a isso, né? Às vezes, a gente se sente incapaz e Deus nos capacita. E é uma bênção, é verdade. Mas eu queria pensar sobre essas expectativas e sobre as pressões que a sociedade tem colocado sobre nós. Como a sociedade e a gente se vê muito diferente de como Deus nos vê. Porque, se a gente for pensar, irmãos, a gente está numa sociedade em que tudo é rede social, né? Tudo é imagem. E nas redes sociais, nós somos números, nós somos imagem, nós somos só aparência. A gente vê ali coisas que, entendeu? É filtro, são tantas coisas ali, a gente fica se baseando naquilo, se comparando com aquilo. E números, se resume a números, né? O que você produz, a idade que você tem, porque também depois que você fica mais velho, você não produz para a sociedade, então você já não tem mais o mesmo valor, né? O número de seguidores que você tem, o número de curtidas, né? O salário que você ganha, quantos filhos você tem, porque se o casal que tem essa expressão é aberto à vida, aí o casal tem 8 filhos, aí o pessoal, nossa, mas 8 filhos, mas se você também não quer ter filho, aí você também vão falar. Então, assim, é o seu peso na balança, é o seu IMC, são números, nós somos números, nós temos sido valorizados através daquilo que a gente produz para a sociedade. É uma classificação num concurso, né? Você é um número ali, né? É o primeiro, é o último. E são muitas demandas, né? Se a gente parar para pensar, o tanto de coisa que a gente faz no nosso dia. Eu, por exemplo, estou de férias agora, então estou mais tranquila. Mas quando a gente está trabalhando, aí acorda cedo, aí vai na academia, então assim é muita coisa e você vai vivendo no automático, porque você tem que trabalhar e pagar suas contas, mas você também tem que sobrar dinheiro para você viajar, você tem que sobrar dinheiro para você investir, aí você tem que saber de ações, acompanhar o dólar, aí você tem que saber de criptomoeda, né? Você fica assim, você vai ouvindo que é um monte de coisa, Bitcoin. Entendeu? Você tem que ir na academia, tem que estar com uma percentual de gordura no corpo, né? Não pode. É muita coisa. Aí você tem que ter tempo de cozinhar, se alimentar bem. E eu estou falando isso porque eu não sou mãe, que se botar o filho no meio, aí acabou, né? Aí, Senhor Jesus, misericórdia. Aí você trabalha.
Aí consegue um emprego, mas aí você... Tá, tô no meu emprego, ganhando bem. Não, mas aí eu tenho que fazer um cursinho. Eu tenho que fazer uma pós, uma especialização. Eu tenho que aprender alemão, tenho que aprender inglês, mandarim. É muita coisa, gente, é muita coisa. E a sociedade ela está nos esmagando com isso. E é desde cedo. Eu pensei nessa mensagem e eu fiquei lembrando de umas coisas que eu vi na rede social essas últimas semanas, coisa recente. Não sei se os irmãos viram. Uma moça, uma modelo, belíssima, belíssima, que morreu fez uma lipo, né? Teve uma parada cardíaca. Ela estava fazendo uma lipo no joelho. Eu não fui atrás de saber exatamente por que ela estava fazendo a lipo no joelho, a motivação. Mas assim, se você olhasse, a menina é bonita, assim, corpo padrão, tudo. E assim, é uma eterna insatisfação que a gente vive. Outro exemplo também que eu vi esses dias que me deixou muito impressionada é um casal que que são influenciadores, né, de Instagram, essas coisas, e tem uma filhinha, um bebezinho. E a criança tem 7 meses, eu acho. E tem um monte de comentário nas fotos da criança falando que a criança está gorda, sendo que a criança tem 7 meses. Antigamente, a gente achava bonitinho a criança com a bochechinha, né, a perninha gordinha. Hoje em dia, as pessoas... Aí teve um comentário que a pessoa falou assim, mas será que só eu que reparei que ela tem celulite na perna? Um bebê de 7 meses. Então, assim, se a gente for entrando nisso, a gente vai correr atrás do vento, assim, é uma eterna insatisfação. E como que a gente tem lidado com isso? Porque, se a gente for pensar, nós aqui estamos na casa do Senhor, glória a Deus, conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele. E, assim, o principal problema que a gente tinha na vida, o principal vazio da nossa alma, que é a mortalidade, né? Porque Deus nos fez como alma imortal, veio o pecado, veio a morte, e esse é o principal vazio que a gente tem. E quando a gente aceita Jesus, ele já acabou com esse problema para nós. Ali na cruz, ele interrompeu esse problema. Nós somos completos em Cristo. Mas a gente vai deixando entrar outros vazios que a gente vai querendo preencher e corre e faz isso, e são 300 coisas no dia. E muitas vezes a gente é muito compassivo com o outro, perdoa, dá uma segunda chance e tal, mas com a gente é extremamente duro. Porque eu pensei em fazer 10 coisas no meu dia, eu só fiz 8, você fica ali se martirizando. Não estou conseguindo, não estou dando conta, não estou fazendo tudo que eu preciso. A gente, às vezes, é extremamente duro com a gente. E eu não estou aqui, gente, falando para você não fazer suas coisas, para você não correr atrás de trabalhar, de ter seu emprego, enfim, dos seus sonhos. Mas o que eu estou falando é da gente não sucumbir a esse raciocínio que a sociedade nos impõe, que é baseado totalmente em insatisfação, em você estar totalmente inconformado, sempre querendo algo mais, sempre buscando uma coisa que não precisa, porque, no fundo, não precisa. Porque a nossa alma, no final, tudo isso vai passar e a gente vai estar com Deus, e isso que importa. E eu quero hoje lembrar os irmãos que, como a maneira que Deus nos vê, porque Deus não está preocupado com isso, né? Se a gente for parar para pensar, Deus não quer saber se você usa uma roupa de marca, quanto que você ganha, entendeu? Qual o seu peso, qual o seu status social. Deus olha para você e fala assim, nossa, isso que eu fiz é muito bom. Deus olha para você com um olhar de amor, com um olhar de um Deus que te ama como filho. Está ali acompanhando o seu crescimento e falando, nossa, que bom, isso é muito bom. Então, que a gente possa se olhar assim como Deus nos vê e baixar essa guarda, sabe? Dessa pressão toda, dessa correria toda que a gente vive e acaba vivendo no automático e fazendo as coisas e correndo atrás de coisas que não são importantes, que são só a sociedade te impondo um monte de coisa que, no final, não vai agregar em nada, não vai acrescentar. E você está correndo, e não está aproveitando, não está vivendo seu dia, fazendo as coisas que realmente importam, e que a gente possa se lembrar de como Deus nos vê, com um olhar de amor, sabe? Um Deus que, desde o primeiro minuto que nos fez, olhou, falou, que coisa muito boa, muito boa. Um Deus apaixonado por nós. Glória a Deus por isso, né?
que nós temos um Deus apaixonado por nós. E eu quero terminar citando uma música de um filme antigo, que é um filme da minha infância. É um filme que eu gosto muito, e eu fiquei lembrando, eu fui pensando nessa palavra, me veio essa música. É aquele filme O Príncipe do Egito. Quem já viu? Eu gosto muito desse filme, que fala de Moisés também, né? E aí tem uma música, em um determinado momento do filme, que ele fala assim: como julgar o que o homem é? Pela riqueza não é. Não deve ver como o homem vê. Você deve olhar com o olhar do céu. Então, que a gente possa nos olhar também e olhar para a vida com esse olhar do céu, porque nós somos cidadãos do céu. As coisas aqui vão passar. E o que vai ficar, no final de contas, de tudo, é o amor de Deus por nós, é a relação com Deus. Que nós possamos nos ver também assim como Ele nos vê. Amém?